Que ele fala o seguinte, eu vou te ensinar aqui um truque, um macete, para poder resolver essa questão com muita tranquilidade. Então ele fala o seguinte, uma certa quantidade desconhecida de água está a 90 graus Celsius, que é misturada com 1000 gramas de água fria a 30, sabendo que a temperatura final de equilíbrio é de 45 graus Celsius, determine a massa da água quente. Então, crianças lindas e maravilhosas, vamos lá, vamos resolver essa questão. Primeiro é uma questão de troca de calor. Befinho, como você sabe que é um problema de troca de calor? Todo problema de troca de calor é um problema onde eu tenho duas substâncias e essas substâncias estão em temperaturas diferentes e você vai misturar essas substâncias, certo? Aqui você tem água, né? Tem água aqui, ó. Primeira aguinha aqui. Essa água, ela está a 90 graus Celsius, certo? Então eu poderia dizer aqui que eu tenho aqui uma água quente, né? Uma água quente a 90 graus, que você vai misturar com uma outra quantidade de água, tá? Então as substâncias, na verdade, elas são as mesmas, né? É água e água. Porém, a outra água é uma água fria, porque ela está numa temperatura apenas de 30 graus Celsius. Então esses caras vão trocar energia, certo? As moléculas da água quente estão mais agitadas, têm mais energia, e quando baterem nas moléculas da água fria, que estão menos agitadas e têm menos energia, elas vão fornecer energia para essas moléculas. E claro que essa troca não é infinita, né? Vai ter uma hora que a temperatura desses dois elementos serão iguais, e no caso aqui ele falou que temperatura é essa, tá aqui, ó, temperatura final de equilíbrio é de 45 graus. E quando a gente atingir essa temperatura de equilíbrio, tanto a água quente quanto a água fria vão chegar a 45 e para de trocar energia. Então, enquanto há troca de energia, a gente chama isso de calor. Então, calor, por definição, é energia térmica em movimento, certo? Bom, agora eu vou passar aqui para outra tela. Vou descer aqui um pouquinho. Deixa eu descer aqui, ó. Vamos descer. Descemos. E agora eu vou ensinar para você e fazer a questão usando um truque que eu sempre uso até hoje, tá? Mesmo quando eu vou fazer uma questão sozinho, né? Para mim mesmo. Que é o truque da tabelinha. A tabelinha ela é muito útil porque ela ajuda a organizar essa zona de informações que a gente tem, tá bom? Então, na minha tabelinha, eu vou montar ela aqui, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, os dois elementos que eu tenho, que no caso aqui é a água quente. Tá? Vou fazer aqui um traço. E a água fria. Vou fechar aqui a minha tabela, tá? E aqui eu vou colocar quais são os elementos relevantes na troca de calor. Eu tenho a massa, né? Então deixa eu fechar aqui, ó. Então tem a massa. Sempre vou ter também o calor específico, né? Que é outro fator que influencia na troca de calor, né? O calor específico é a dificuldade que uma substância tem para esquentar ou esfriar, tá? Quanto maior o calor específico, mais difícil é para ela esquentar ou esfriar. Tenho a temperatura final e tenho a temperatura inicial, certo? E aí consigo extrair do meu problema os dados que eu vou montar minha tabelinha, porque depois não preciso nem mais olhar para o problema, certo? Então a primeira coisa é o seguinte, olha, eu tenho a massa da água quente? Não tenho, certo? Ele falou que é uma certa quantidade desconhecida de água 90. Então é justamente o cara que eu não tenho. Vou botar aqui então de verdinho, tá? Vou chamar aqui de M, é o desconhecido. Sei qual é a massa de água fria? Sei. De acordo com o problema, são 1000 gramas de água fria. Vou botar 1000 aqui.
Agora, repara que o calor específico, isso aqui é um erro que a galera comete quando faz uma questão discursiva. Befinho, o calor específico da água não é igual a 1? Realmente, o calor específico da água é igual a 1, tá? Mas você vê que ele não deu isso no problema, porque na verdade eu não preciso dessa informação. Porque como os dois elementos são água, vai ter uma hora, você vai ver quando isso acontecer, eu vou lembrar para você, eu vou conseguir cortar e eliminar esse cara. Porque, por exemplo, se aqui não fosse água, fosse álcool, você não sabe qual é o calor específico do álcool, nem eu, de cabeça. Então a gente não poderia inventar que esse número é igual a 1. Tá? A gente nunca pode inventar um número que o problema não deu. Então ele não deu já de propósito, tudo bem? Então eu vou chamar de C e C. Porque, claro, é a mesma substância, tem que ter o mesmo calor específico. Tá legal? A temperatura final, obviamente, para os dois vai ser igual, vai ser 45, 45. E a temperatura inicial da água quente, ela é 90 graus Celsius, e da água fria, ela é 30. Certo? E aí, depois que eu montei a tabelinha, agora fica fácil. Todo problema de troca de calor, que não envolve mudança de fase, eu vou fazer dessa forma. Então, a primeira frase que eu vou escrever é o seguinte, que a energia que um está ganhando está vindo do outro. Tá? Então, deixa eu só representar isso aqui fazendo um parêntese. Tá? Eu vou falar de uma situação muito, muito comum no cotidiano, né? Geralmente o brasileiro adora misturar um pouquinho de café. Por exemplo, café a 50 graus Celsius com leite. Leite, por exemplo, às vezes frio, né? Então a 20 graus Celsius, tá? Então repara que o café, como tem uma temperatura maior, ele vai dar energia pro leite. Então, a energia que o café vai sair do café é a energia que vai pro leite, certo? Então, se o leite, por exemplo, receber 100 calorias, deixa eu botar aqui de outra cor. Se o leite receber 100 calorias, na física, quem ganha energia, a gente usa positivo, tá? Então, 100 cal. Agora, você é inteligente. Para pra pensar. Se o leite ganhou 100, ele ganhou 100 de quem? Do café. Então, o café perdeu quanto? Perdeu 100. Certo? Então, o café, o Q do café, como ele está perdendo, a gente vai representar isso por um sinal de menos. E o mesmo valor numérico que o leite. Certo? Se o café deu 100, o leite recebeu 100. Se o café tivesse dado 300, o leite teria recebido 300. Certo? Porque essa energia não vai ser perdida. Vai ser trocada entre o café e o leite. Tá? E aí você também é esperto, você vai ver que eu posso somar esses dois números. Olha aqui. Menos 100 com mais 100. E quando eu somar esses dois numerozinhos vai dar 0. Né? Porque esses números vão ser sempre iguais. Só que um é positivo e outro é negativo. Então eu poderia escrever que o Q do café mais o Q do leite é igual a 0. Então essa regrinha aqui vale para todos os problemas de troca de calor. Se eu tivesse 3 carinhas aqui, seria Q do fulano, mais Q do ciclano, mais Q do beltrano igual a 0. Então é isso que a gente vai escrever agora. A gente vai pegar, então, as duas substâncias que eu tenho, tá? Deixa eu trocar aqui de cor. Que é água quente e água fria, e vou escrever isso. Q de um mais Q do outro igual a 0. Então essa é a frase que eu vou escrever. Então, Q da água. Sempre bom usar legenda, tá? Que aí você não confunde as bolas. Q da água quente mais Q da água fria vai ser igual a 0. Tá legal? Agora, como é que eu calculo esse calor? Bom, como não está mudando de fase, você já sabe que para calcular essa energia, a gente usa aquela formulazinha do que macete. MC delta θ, ou delta T. Tá legal? Então vou botar aqui para água quente. MC delta T, tá? Água quente, mais MC delta T, água fria, é igual a 0. Pronto, agora é só olhar na tabelinha e fazer a substituição. Que é a massa da água quente? Mzinho. Quem é o calor específico da água quente? É C.
Agora, muito cuidado, né? Porque agora vai ser a variação na temperatura. A variação na física, delta, é sempre o último menos o primeiro. Então, olha aqui para água quente. O último é 45 e o primeiro é 90, tá? Então, é 45 menos 90. Então, sempre cuidado, porque não é maior menos o menor. É o último menos o primeiro, o final menos o inicial, tá? Mais a massa da água fria, que é 1000. O calor específico da água, que é C, tá? Deixa eu botar aqui, eu tô no cara errado. E a variação da temperatura da água fria vai ser final menos o inicial, que é 45 menos 30. Isso aqui vai dar 0, certo? Sempre 0, sempre 0. Bom, olha o que eu falei lá no início da brincadeira. Aqui a gente sempre olha para frente do parênteses, tá? A gente sempre olha para frente do parênteses e vê se dá para simplificar, tá? Aí repara que aparece aqui o C e aparece o C. Eu posso cortar fora, tá vendo? Então por isso que tecnicamente estaria errado eu colocar igual a 1, mesmo sabendo de cabeça o valor do calor específico da água, tá? Agora eu faço a continha aqui. Quanto é que dá 45 menos 90? Vai dar menos 45 vezes M. Então dá menos 45 M. Aqui fica 45 menos 30, que vai dar positivo, vai dar 15, né? 15 vezes 1000 vai dar 15.000. Mais 15.000 é igual a rosca. Menos 45, passa para o outro lado, vira mais, né? Para ficar todo mundo positivão. Então vai ficar, passando para o outro lado, 45M é igual a 15.000. Tá? Agora pego 45, passo para o outro lado. Vou fazer isso aqui. Então vai ficar M igual a 15.000 divididos por 45. Tá legal? Então, uma continha aqui não muito assim empática, né? Vai dar uma continha aqui. Eu já fiz essa conta para vocês. Então, isso aqui vai dar um valor aproximado de 333,3. Tá? Como a gente está trabalhando aqui nas unidades usuais, a resposta ela vai sair em grams. Tá? Porque eu trabalhei com a outra massa em gramas também. Então, essa resposta vai sair em grams, em gramas. Só que repara que nas respostas, né? A resposta está em quilo, né? Na verdade, ficou faltando ali colocar que era quilo, né? Tem aí uma falhazinha nessa questão. Porque, obviamente, a resposta certa, quando eu passar isso para quilo, eu vou dividir 333,3 por 1000 para passar para quilo. E aí vou achar exatamente 0,33 quilogramas, que a resposta certa é a letra D. D de Deus. D de delícia. Certo? Então, espero que você tenha gostado. Esse é um probleminha super clássico de troca de calor. E quando cair na sua prova, você vai arrebentar a boca do balão. Espero que você tenha gostado. Espero que te ajude bastante. BF loves you. Dá um likezinho aí no vídeo, se inscreva no canal. Um beijo no coração e até a próxima.